Olá, amigos! Vocês estão acompanhando as nossas gravações. Nós estamos trabalhando com o Carlos Bacelli nas suas psicografias trazidas pelo irmão José. E aí nós vamos trabalhar agora o livro De Ânimo Firme. E o irmão José, no capítulo 54, intitulado Potencial, vai trazer para a gente algumas observações ricas de orientação. Agora, faz primeiro uma autoavaliação. Fala um valor que você admira. Não é o valor que você tem, não. Pensa em alguém que você admira um valor. Pensa em alguém. Pensa num amigo, pensa num parente. Pensa numa pessoa que você assistiu uma entrevista e você admira porque você vê aquilo ali com frequência se repetindo, aquele valor, você vê se repetindo. Pensa em um valor. Por quê? Porque ele chama de potencial um valor. Será que coincide com o valor que você está buscando? Olha só como que ele traz para nós aqui. Um valor. Potencial, chama-se o capítulo. Potencial. Não consideres a paciência que admiras em alguém virtude inatingível para ti. Ele sugere um valor, a paciência. E aqui o potencial que ele vai falar é a paciência. O potencial que ele vai trazer para nós. Não consideres a paciência que admiras em alguém virtude inatingível para ti, pois a conquista dela não está vedada a ninguém que se proponha alcançá-la. Então veja, nós estamos citando um valor que é a paciência, que ele chama de potencial. Eu pedi para vocês fazerem uma avaliação inicial em um valor que você admira em alguém. Porque aqui ele vai falar da paciência. Às vezes você é tão paciente que você admira no outro, por exemplo, a sinceridade. Você admira no outro a interlocução dele com as pessoas. Você admira no outro a solidariedade. Você admira no outro o acolhimento. Aqui ele está falando sobre a paciência. Sobre a paciência. Então, veja, se ele está trazendo para nós aqui sobre a paciência, se ele está trazendo sobre a paciência, ele já está dizendo no primeiro parágrafo, não coloques como uma virtude inatingível. E aí, se eu coloco para vocês quais valores você tem, ou melhor, que você admira em alguém, se um admira este, o outro admira o acolhimento, a solidariedade, admira, são valores que a gente pode conquistar. Não existe nada para nós, aí ele coloca aqui como inatingível. Ele coloca a paciência, não é inatingível. Ora, se a paciência não é, depende do quê? Pois a conquista dela não está vedada a ninguém que se proponha a alcançá-la. O teu potencial é semelhante ao de qualquer outro. Depende do quê? Seu estado íntimo. Depende de você querer. O problema, na maioria das vezes, é que ainda não decidiste a mostrar do que és capaz. A gente ainda não decidiu a mostrar que nós podemos conquistar. Vamos voltar na paciência? Aqui, para aqueles que já são pacientes, já conquistaram. Ótimo! Então, começa a pensar em outros valores que a gente admira, mas que a gente ainda não conquistou. E entenda que isso não é inatingível. Não é. Então, deixa eu lutar pelos outros valores. Mas eu vou focar na paciência porque é este que o irmão José está trazendo para nós, ok? Agora, só para vocês terem uma ideia. Quando ele faz referência para nós aqui à questão da paciência, ele coloca como sendo um valor atingível. Atingível. Vocês sabem quem fala para nós sobre a paciência? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem um item sobre a paciência. Tem um item. Quem assina esse item, se eu não me engano, está lá no capítulo Bem-aventurados os pacificadores.
os pacificadores. Ou lá está escrito, bem-aventurado aos brandos e pacíficos. Depois a gente vai ver lá se é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aos brandos e pacíficos. Isso mesmo, capítulo 9. Capítulo 9. A paciência, olha, item 7. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Sabe quem assina os brandos e pacíficos? Aqui está escrito, um espírito amigo. Sabem vocês quem é o espírito amigo? O espírito amigo tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas. Uma se chama a paciência. A outra que o espírito amigo assina se chama dar-se-á ao que se tem. Dar-se-á ao que se tem está no capítulo Muitos chamados, poucos os escolhidos. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Lá tem dar-se-á ao que se tem, que também assina o espírito amigo. Mas voltando, o espírito amigo assina a paciência. O espírito amigo se chama Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é o espírito amigo que tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme uma conversa dela com Divaldo Franco. A conversa que ela teve com Divaldo Franco, e eu estou fazendo referência ao livro Semeador de Estrelas, que é uma referência da Sueli Caldas Schubert. O livro quem escreve é Sueli Caldas Schubert. A Sueli Caldas Schubert, no livro Semeador de Estrelas, ela fala deste diálogo da Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Ela assina o espírito amigo e aí ele identifica para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo e depois ela coloca para ele o nome dela, enquanto orientadora espiritual dele, Joana de Ângeles. Ora, se nós estamos fazendo referência a este perfil de espírito que está falando para nós sobre a paciência, então, não é a mesma maneira que o irmão José coloca que não é um valor inatingível, olha o perfil do espírito que traz para a gente sobre a paciência. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito, leiam a mensagem Joana de Cusa, que o irmão X traz para nós. Joana de Cusa. Irmão X fala sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa, vocês vão ler lá, eu não vou trazer a história dela. 1000 e tantos anos depois, que eu não me lembro quanto, ela reencarna no México. E ela tem um nome lá no México, ela foi irmã de caridade no México, tanto que até hoje a nota de 1000 pesos no México tem a efígie de Joana de Asbaj. Joana de Asbaj é a Joana de Cusa. A Joana de Asbaj, reencarnada no México, é Joana de Cusa. Depois ela reencarna no Brasil, trabalhando junto da espiritualidade e daqueles que intencionaram pela libertação do Brasil das garras portuguesas. E agora eu estou colocando garras pelos excessos que os portugueses promoveram quando agrediram a nossa nação, levando joias, ouro e prata. Aliás, para quem tiver na área, quiser aprofundar mais nos seus livros aí, no seu campo de conhecimento, no livro de história, quem pegar o livro As Veias Abertas da América Latina, do historiador Eduardo Galeano, ele coloca para nós que o que foi tirado de ouro e prata do Brasil dava para construir uma ponte só de ouro e prata do Brasil até a Europa. Só de ouro e prata, Eduardo Galeano coloca para nós. Então, quando eu coloco que Joana veio reencarnada no Brasil para trabalhar pela independência deste país, do assédio português após ter sido descoberto, para fugir da exploração, fugir das agressões, ela também foi agredida. E aqui no Brasil, ela também foi irmã de caridade.
E ela se apresenta com o nome de Joana Angélica de Jesus. Ou seja, no Brasil, Joana Angélica de Jesus. No México, Joana de Asbage. Em Roma, na Itália, Joana de Cusa, porque ela era esposa do intendente do imperador que se chamava Cusa. Então, acompanhando essa história, ela vem trazendo para nós sobre a paciência. Então, quando a gente vê a Joana falando, veja, o irmão José, ele é muito otimista. Concordam comigo? Ele é muito otimista, porque ele fala que nós podemos conquistar. Aí a gente vai ler Joana, a gente fala assim, nós? Aí eu falo assim, ele era tão bem-humorado quanto Jesus, o irmão José. Era, não, é, né? Porque as informações são dele. Jesus fala para nós assim, vós sois Deus e pode fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ô, gente, Jesus era um brincalhão, né? Aí eu penso que Jesus brincava conosco, a gente não está dando conta de vencer as mazelas internas que a gente está carregando, as maledicências, mas ele fala que nós podemos fazer muito mais. Vontade, atributo essencial do Espírito. Se eu não me engano, está no Obras Póstumas, no item 131. Vontade, atributo essencial do Espírito. Ainda que a gente não consiga hoje alimentar este potencial que o irmão José traz para nós, ainda que a gente não consiga, nós podemos lançar as primeiras sementes. Tá claro? E aí o irmão José continua. Se o queres, serás uma criatura tão abnegada quanto aquela que te inspira os mais nobres sentimentos. Se a gente desejar, nós podemos fazer tanto quanto aquele que nos estimula a paciência. Porque, olha, isso que eu estou citando para vocês aqui, eu estou citando, gente, só algumas referências. À medida que eu fui lendo, eu fui lembrando, eu estou trazendo aqui. Isso dá uma palestra. Tá claro? Por quê? Porque é um potencial. Se a gente desejar, aquele que nos estimula este potencial, nós podemos conquistar tanto quanto estes que nos estimulam. Tanto quanto. Está claro? Ora, ele continua. Se o desejas, transformar-te-ás em exemplo de bondade, para quantos se demoram no mesmo impasse em que te encontras. Se a gente quiser, a gente pode fazer esses movimentos de autotransformação, tanto quanto aqueles que nos estimulam, e nós podemos sair do impasse e a gente fica se demorando no mesmo impasse que a gente já poderia ter saído deles. Vou pegar um exemplo. Este exemplo, ele é rico na minha vivência, até a título de teste. Eu estava trabalhando e aí uma das minhas filhas me ligaram e no meio da tarde falaram, aí na hora que eu vi o telefone, eu praticamente não atendo o telefone quando eu estou em consulta. E aí, mas quando eu vejo, se for daqui da instituição, se for do abrigo, ou se for da minha casa, já sabem, é alguma coisa que precisam falar comigo, não dá para mandar mensagem. Quando a minha filha me ligou, ela pegou e falou assim, papai, aqui, eu estou precisando te falar que mamãe bateu o carro. Eu falei assim, sim. E qual o problema? Pai, ela bateu o carro aqui no portão na hora de sair da garagem. Então, pai, eu queria te falar assim, o carro, ele está metade para fora, o portão travou o carro está metade para fora e metade para dentro. Eu falei assim, mas e sua mãe? Ela está lá no quarto, está com a raiva danada, todo mundo que passa aqui, porque o portão está meio aberto, porque ele saiu do trilho, e aí o carro, metade para fora, metade para dentro, está amassada a lateral dele toda. Eu falei, tá certo, filha. O que você vai fazer? Não, eu estou indo para aí. Desmarquei as consultas que iam ter depois, meio da tarde, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, estava lá aquela cena, o carro para fora, metade dele para fora, outra metade dele para dentro. E ela tinha acabado, olha, eu devia ter assim 1 mês ou 2, que ela tinha acabado de trocar o carro dela. E aí, metade para fora, metade para dentro, e a gente estava ainda pagando o financiamento do veículo. Quando eu entrei lá no quarto, depois de ver aquela cena ali, pessoas passavam, olhavam lá para dentro.
Enfim. Quando eu entrei no quarto, eu falei assim, eu cumprimentei. Ei, meu bem, tudo bem? Ela falou assim, e o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu só vim te cumprimentar. Ela falou assim, e por que você veio? Após que as meninas telefonaram. Claro, me ligaram, teve um probleminha aí fora. Eu vou dar uma olhada, pode ficar tranquila, hein? Foi desse jeito o diálogo. O nível de... Olha, só para dizer para vocês que para eu sair do meu trabalho e chegar em casa, de carro, eu demoro entre 30 e 40 minutos, quando o trânsito está assim, tranquilo, tudo equilibrado, tudo fluindo. Meio da tarde, fluiu. Nesse estado eu cheguei, ela estava com essa irritação. Para ela, motivo justo. Enfim, saí de casa, fui lá no serralheiro, pedi a ele para ir comigo lá em casa, precisávamos de botar o portão no trilho, eu não podia tirar porque eu não ia dar conta de segurar o portão de correr. Ele foi comigo, levou um ajudante, nós três fizemos esse movimento, tirei o carro, botei na garagem, aí ele teve que mexer no motor, colocou o portão no trilho, testou, estava funcionando, tá, agradeci, tal, pronto, ok? Agora vou lá no lanterneiro, conversei com ele, se ele poderia olhar para mim, ele falou, Emerson, traz o carro aqui. Aí eu guardei o meu, tirei o carro, levei lá para ele, ele falou assim, olha, isso aqui é serviço para no mínimo uma semana. No mínimo uma semana. Eu falei, não, meu filho, já fica aqui, eu vou caminhando até em casa, porque eu vou com calma. Não, eu posso te levar. Não me leva não, já deixa esse carro aqui e tal. Quando eu cheguei em casa, depois desse tempo todo, porque enquanto chamava serralheiro, tirava portão, arrumava motor, levava carro, ela não saiu do quarto. E aí, na hora que eu cheguei em casa, já estava principiando a noite, ela pegou e não falou mais nada. Fui lá, tomei banho e tal, sentamos na mesa, fomos lanchar. Aí já estava com as meninas também, ela perguntou assim, o que você resolveu? Eu falei assim, eu fui... Aí eu comecei a contar toda essa história que eu passei para vocês. Aí eu peguei e perguntei para ela assim, deixa eu te dizer, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu saí de casa já brigando com as meninas, porque estava atrasada em levá-las para a aula, e aí eu já saí de casa ali, no momento que elas já começaram a discutir, eu já chamando a atenção delas, as duas estavam ali no início da adolescência, a hora que elas estavam ali já discutindo, eu também discutindo com elas, aí em meio a essa discussão eu peguei e mexi no controle, liberei o portão e o portão fechou o carro. Eu falei, ok. Então, veja bem, deixa eu falar com você uma coisa. Não tem problema nenhum, meu bem. A gente arruma o carro, isso aí não é problema nenhum. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Isso não é motivo da gente se irritar, da gente se incomodar. Aí ela falou assim, e você vem com essa paciência toda? Eu falei assim, aqui, o caldo já entornou. E é só um carro. Isso não faz para nós a menor diferença. Não pela questão material, é porque a gente não deve se conturbar com isso. Imagina, um movimento de irritação, uma fração de segundo, se bateu no controle e aconteceu esse mal-estar todo. Não precisava. Só um movimento de irritação. Por que eu estou colocando isso para vocês? Se a gente deseja ter paciência, transformar-te-ás em exemplo de bondade para quantos se demoram no mesmo impasse em que te encontras. O desejo tem que ser nosso. O que te falta é ousar, como tantos ousaram ao fazerem a opção correta. O que te falta é ousar. Olha, quando fala para nós aqui, o que te falta é ousar, vocês estarão acompanhando no vídeo, mas eu quero deixar registrado aqui a pergunta 932 de O Livro dos Espíritos. Por que o mal sobrepõe os bons em influência? Lembram da perguntinha? Vocês podem não lembrar quando eu coloco a pergunta, mas a resposta já está aí. Sabe por que a resposta está aí? Não é porque a gente teve que decorar, não. É porque todo lugar que a gente vai, alguém fala disso. E todo mundo sabe a resposta, porque o bem é tímido e o mal é ousado. O dia que os bons são tímidos, não é o bem, os bons são tímidos e os maus são ousados. O dia que os bons quiserem, irão sobrepor. Mas por enquanto a gente ainda está se confortando na dor.
A gente ainda está se confortando nas mazelas. Vocês lembram o vídeo anterior que a gente está fazendo referência quando nós fizemos aquela árvore de mazelas? Lembram? O vídeo que saiu na semana passada. Vocês estão vendo a árvore de mazelas e a gente ainda se conforta nelas. Então, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós somos tímidos. E a gente vai se acomodando a situações condicionantes, construídas há séculos. Olha só. E aí o irmão José traz assim: a força íntima que te impele por um caminho é a mesma que te possibilita seguir por outro. Nós temos, todos têm, dois caminhos. A gente pode seguir o caminho que a gente desejar, mas qual é o foco da sua encarnação? Qual é o foco? Ou seja, qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? E eu aqui não quero falar da preocupação. Eu não estou fazendo referência àquelas preocupações desnecessárias originárias da ansiedade. Não é essa que eu estou fazendo referência, não. Qual é a sua preocupação? Por quê? Porque preocupação está trazendo para nós a ideia daquilo que é o prévio. Daquilo que é prévio. Ou seja, daquilo que vem primeiro. Gente, preocupação, tem um escritor baiano, que eu não estou me recordando o nome dele, que ele coloca para nós assim: a preocupação é a base do conhecimento. É a base do conhecimento. Por que que o conhecimento existe? Porque a gente tem uma preocupação. Por isso que o conhecimento existe. Eu tenho uma preocupação prévia. Eu estou querendo... Aqui, a gente tem... Vamos pegar um exemplo simples? Os professores que ensinaram para a gente física, vocês vão lembrar que a ideia de que Newton estava lá sentado, descansando, debaixo de uma macieira, aí a maçã vem, cai na cabeça dele, e ele fala: ó, por que caiu essa maçã? E a partir daí, ele vai lá e traz para nós a lei da gravidade, como se o Newton, aquilo fosse por encanto. Aquilo ali fosse a providência divina, intuindo Newton naquele momento. Gente, Newton está cansado, olha ele sentado ali, vamos jogar uma maçã na cabeça dele? Ô, gente, não é assim que funciona, não. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Por que que Newton chegou a essa conclusão? Newton já era físico, Newton já era professor universitário, ele já dava aula na Universidade de Michigan e ele estudava sobre gravidade há 15 anos. 15 anos ele estudava. Ou seja, ele tinha uma prévia aonde ele queria chegar. A base do conhecimento é uma preocupação. Mas por quê? Porque tem foco, tem objetivo. Ele estudava há 15 anos sobre gravidade como físico, como professor da Universidade de Michigan. Quando ele vai estudar a queda da maçã, surge para nós a lei da gravidade. Então, a forma que foi ensinado para nós é assim: Newton está lá descansando, a maçã caiu na cabeça, hoje a lei da gravidade. Não, não é assim que funciona, não. Então, qual é a nossa preocupação? Tanto que o irmão José coloca que nós temos dois caminhos. Dois caminhos. Qual é o seu caminho? Qual é o meu caminho? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Amor e ódio são energias que contrariamente se direcionam. Amor e ódio são energias que contrariamente se direcionam. Se amor e ódio são energias que se direcionam, entre 1700, 1800, quando Philippe Pinel assumiu a direção do Hospital de La Bicêtre em Paris, foi o psiquiatra mais novo que assumiu a direção deste hospital em Paris. Foi o psiquiatra mais novo. A primeira providência que Philippe Pinel tomou foi desacorrentar os loucos que estavam acorrentados nas pilastras do hospital, no porão. Desacorrentar os loucos. O conselho do hospital se reuniu imediatamente. Gente, Pinel enlouqueceu. Pinel enlouqueceu. Chamaram por Philippe Pinel e questionaram. Questionaram-no qual
que era a ideia dele? Por que ele estava desacorrentando os loucos? Olha a resposta dele. Eu vou desacorrentá-los para que eles se sintam gente outra vez. E aí eles perguntaram, mas o que você vai fazer? Ele falou, eu vou amá-los. Eu vou amá-los. Eles não podem ficar acorrentados no porão do hospital. Eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Imaginem vocês, quando ele coloca para nós amor e ódio são energias que contrariamente se direcionam. Ora, se eu pego uma referência de Felipe Pinel, 3 séculos se passaram, vamos pegar uma definição que André Luiz dá para a gente sobre o amor, no livro Sinal Verde. Olha bem, olha a fala de André Luiz. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Olha, tem pessoas que matam e ainda dizem que foi por amor, porque na essência é o que ele pensa. Tem pessoas que dão a vida por alguém. É a forma que ele compreende o amor. Tem pessoas que agradam a Deus e a Mamon. É a forma que ele se ama, ele quer atender o seu estado íntimo envolvido com o egoísmo. E ele vai agradando os 2 caminhos. Até que lá na frente, ele vai descobrir que não é este o caminho. Como relata para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Está claro? E aí o irmão José diz mais, o santo e o pecador são espíritos que utilizam diferentemente as possibilidades de que são dotados. O santo e o pecador são espíritos que utilizam diferentemente do seu potencial. O título do capítulo não é potencial? Cada um escolhe o caminho que deseja. Aqui ele fala de um potencial, a descoberta, um investimento na paciência. Ele fala de um valor. E aí ele fecha para nós dizendo, a chuva mansa que fertiliza o solo pode se transformar em tempestade devastadora. A chuva mansa que fertiliza o solo se transforma em tempestade. Não foste escolhido, escolheste-te. Não foste escolhido, escolheste-te. É a gente que faz o movimento de autoescolha. Então, se a chuva mansa que alimenta o solo, que fertiliza, ela também pode se transformar em tempestade, imagina quantas dificuldades a gente tem trazido no dia a dia, nas nossas relações, nos nossos impedimentos. E aí Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele coloca para nós no capítulo 5, no versículo 3, também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? A tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. Não é esse o título do capítulo? Porém, com o título de potencial. Potencial, do livro de Ânimo Firme, que é o capítulo 54. Atentemo-nos para essas observações do irmão José. Se hoje a gente ainda não consegue, nós podemos fazer movimentos de autoinvestimento. E a gente vai conseguir. Porque a nossa luta, ela antecede esse movimento que nós estamos tendo, reencarnatório. Aliás, ela antecede a milênios. Que custe, mas há de chegar. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que esteja valendo a pena essas reflexões. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.